Bom, assim, a gente erra muito na vida, né, cara? E eu, particularmente, coisa que eu demorei a perceber, mas na minha infância não, adolescência, eu tive muita chance de estudar inglês. E até tinha inglês na escola, a escola era boa. Eu empurrei com a barriga, sabe? Empurrei com a barriga. Eu nunca achei que eu fosse precisar tanto de inglês. E eu tive chance de aprender, tive chance de. Talvez hoje eu poderia falar até de ser fluente, porque eu tive bons professores, minha família me deu condição, né, de estudar, mas eu não aproveitei. E hoje eu até falo inglês, eu consigo Se me comunicar. comunicar, mas seria bem diferente. Talvez hoje eu ia conseguir pregar, hoje eu ia conseguir. Bom, eu seria bilíngue, com certeza. Então, é um arrependimento, lógico, eu posso correr atrás disso, as possibilidades estão aí, Verdade. mas talvez eu conseguiria aprender outro idioma, porque já ia dominar o inglês, então poderia ser aí um francês, um espanhol, né? Afinal de contas, nós somos aqui na América do Sul, talvez o único país que não fala espanhol, eu É poderia me verdade. comunicar e aumentar o alcance da nossa juventude. Então é um arrependimento sim, agora, né? Eu tive fora do país, eu me comunico, mas uma galera se comunica muito melhor. Então, Certo. aí lá bateu esse arrependimento, entendeu? Acho que tem arrependimento que só bate quando Necessito. Bate a realidade. quando você vê que, poxa, cara, podia ser Poderia, né? diferente. Então, Poderia ser diferente. é simples, mas ao mesmo tempo é algo que poderia ser bem diferente pra mim, né, cara? Podia me abrir outras portas. É. Eu me arrependo, eu lembro que alguns anos atrás, não era adolescente, mas eu já mexia com alguma coisa de investimento. Confesso a vocês que é uma área que eu gosto de atuar, mas eu fiz uma grande besteira. Eita. É. Por quê? Porque quando você conhece alguns ativos, algumas aplicações, então você consegue caminhar relativamente bem, mesmo dentro do mercado, mas eu fui me meter com bolsa de valores. É, E não entendi absolutamente Nada. nada, nada, nada. Mas como eu via que a bolsa de valores poderia ser um ativo, algo que pudesse me dar um, um rendimento mais rápido, mais favorável, eu investi um dinheiro é. e perdi, Hum, e perdi muito. tá doido. Perdi muito. Eu já era adulta, já tinha meus filhos, é, e, no entanto, era um dinheiro que eu poderia ter guardado ou ter gasto mesmo na família, mas aí eu cheguei para o Paulo, meu marido, e falei, amor, olha, tá aí a Bolsa de Valores, tem algumas ações assim assado que eu acho que vai poder trazer para nós uma renda, um rendimento, no entanto, eu perdi. Hum, Eu perdi. Então, eu me arrependo por ter feito algo que eu não conhecia. é. E a gente deve, né, assim como você trouxe a questão do inglês, eu acho que a gente tem que se preparar, sabe? Antes de fazer as coisas por impulso ou porque outros estão fazendo. É. Eu acho que o meu arrependimento também, enquanto tu tava falando aqui, uma das coisas que já veio à minha memória foi o arrependimento, talvez, por não ter acreditado em mim da forma que talvez que eu precisava. Olha, Eu já tive conflitos e às vezes eu não creio, talvez, no. Sabe o potencial que a gente tem, que você falou de, pô, se eu estudar mais um pouco, eu vou um pouquinho mais além. Se eu fizer um pouquinho mais isso, igual falou, questão às vezes, de investimento, eu posso ir mais além. Uma das coisas que eu fico arrependido, das coisas que eu até tenho feito agora, por exemplo, eu já devia ter escrito um livro. É. Não escrevi. Esse é um arrependimento que bate no meu uhum, coração de vez em quando. Por quê? Porque trava talvez no potencial que nós temos, que eu tenho, por exemplo, e às vezes eu mesmo não acredito no potencial que eu tenho dentro de mim. E o tempo passa, né? é, Então, assim, isso me bate arrependimento justamente de não ter acreditado talvez tanto em mim no passado, que o tempo foi passando e agora eu paro e falo, gente, dá tempo ainda? Mas bate o arrependimento de não acreditar talvez naquilo que nós temos, no seu potencial potencial, né? que eu tenho, que poderia ter acontecido e ter feito muito mais coisas. É.
Mas também, assim, eu penso que só se arrepende quem se conhece. É verdade. Porque se a pessoa não se conhece, ela não se arrepende de nada. É verdade. Acho que tá tudo certo. Acha que tá tudo certo. Que Vai foi tudo o bem. acaso, que tá É. tudo bem. Mas quer saber de uma coisa? Apesar das nossas situações, isso não nos define. O segundo livro de Samuel, no capítulo 11, traz uma narrativa que nos ajuda muito a entendermos sobre pecado e arrependimento. É a história de Davi. Davi foi um homem considerado segundo o coração de Deus, mas em dado momento, Davi pecou. Na época que os reis deveriam estar em batalha, Davi não foi. Na verdade, quem estava liderando a batalha a qual Davi deveria estar foi Joabe. E Davi, em dado momento, foi para o terraço do palácio. E ali ele viu uma mulher, Batseba, tomando banho. E decidiu chamá-la. Se deitou com ela e concebeu. Já temos o primeiro pecado, o pecado do adultério. Mas Davi não ficou somente nisso. Aliás, a Bíblia diz que um abismo chama outros abismos. E Davi, tentando encobrir esta situação, ele manda chamar Urias para estar com a sua mulher. Afinal, uma criança ia nascer e o pai da criança é Urias. E Urias estava na batalha. Só que Urias até foi, mas não foi para sua casa. Não se deitou com a sua mulher. E aí, o que fez Davi? Davi fez algo terrível. Ele mandou matar Urias, que era um oficial tão fiel. Ele não se deitou com a sua mulher por fidelidade aos seus companheiros. E ali, Urias, ele é colocado na frente de batalha e ele foi morto. Diante do pecado de Davi, o Senhor Deus, ele dá instruções ao seu profeta Natã, o qual vai até Davi e exorta ele, falando do seu pecado junto a Batseba, adultério, e também ao servo Urias, o qual foi assassinado em frente de batalha. E Davi, ele faz um salmo, escreve um cântico muito interessante. O Salmo 51 é chamado de salmo confessional, porque no verso 4, Davi diz o seguinte: Senhor, pequei contra ti pequei. Bom, meus queridos, essa história fala de um grande pecado, mas também fala do arrependimento de Davi. E essa história fala muito conosco nos dias de hoje. Eu nasci num berço evangélico, né? Os meus pais, eles foram os fundadores da Igreja Batista lá do Catiri. Eu sempre tive um sonho de ser pastor, mas aos 14 anos eu já namorava a Laurinha. Eu não deveria ter começado a namorar com 14 anos, não tinha maturidade espiritual nem emocional para começar um namoro. Eu, por influência dos meus amigos, dos meus colegas do bairro, que não frequentavam nenhuma igreja, e eu frequentava todos os domingos a igreja, aquilo me incomodava, porque eles estavam brincando na vila. Eu pedi aos meus pais para que eu pudesse ir para a igreja deles. Mas eles falavam que tinha uma igreja, mas não frequentavam igreja nenhuma. E aí eu acabei me afastando dos caminhos de Jesus naquela época, com 14 anos. A partir desse momento eu comecei a frequentar festinhas, e aí eles me apresentaram o álcool, que é a droga de entrada para a maioria da dependência química. Em seguida, numa festinha, eles estavam fazendo uso de cocaína e me apresentaram a cocaína. Então, com 14 anos, eu conheci o álcool e conheci a cocaína. 5 anos depois do início do nosso relacionamento, eu descobri uma traição. Ele já tinha uma outra namorada junto comigo e foi a maior decepção para mim, porque eu confiava muito nele. Nesse mesmo período, apesar de eu não saber, né, o Anderson ele se desviou, né, dos caminhos do Senhor, e ele conheceu o álcool e a droga.
eu decidi por não continuar o relacionamento, porque eu fiquei muito decepcionada, e fui viver a minha vida e ele a dele. E depois a gente teve um encontro numa escola de samba. E naquele dia eu falei para ela que estava muito barulho na escola de samba, eu convidei ela pra gente ir lá para fora para conversar, e a gente acabou passando a noite juntos e fomos passar a noite num motel. Sendo que um mês depois, eu descobri que eu estava grávida. E eu tinha certeza que era dele, liguei para ele, comuniquei. Ele se colocou prontamente, né, disponível para ir lá em casa, conversar com os meus pais, assim ele fez. Só que o meu pai, né, na ignorância dele, né, de me proteger, de proteger o meu futuro, falou para ele que a gente não poderia se casar, porque meu pai era militar e eu tinha direito a uma pensão quando ele morresse. E aquilo para mim foi uma outra decepção também, porque eu tinha um sonho de me casar. A dependência foi aumentando, cada vez mais eu precisava de mais droga para manter a minha vida ativa, mas ainda assim eu consegui estudar, então eu consegui fazer um curso técnico, eu estava fazendo uma faculdade e eu passei no concurso para Petrobras. E nesse momento eu voltei para Laura, falei que eu estava arrependido, que queria morar com ela, nós fomos morar juntos e ela tinha um sonho de ter um filho planejado e uma gravidez tranquila. Nós planejamos de ter o segundo filho, que é o Bernardo. Só que a partir desse momento em que nós planejamos ter o segundo filho, a gente tinha uma vida muito equilibrada financeiramente, nós tínhamos casa de praia, tinha uma casa de festa, tínhamos 2 carros zero. Então era uma vida financeiramente muito equilibrada, mas o mais importante nós não tínhamos Jesus na nossa vida. Jesus não estava na nossa casa, Jesus não estava na nossa família, nós não havíamos convidado Jesus para estar lá. Então todos os dias na nossa casa tinha festa, com cerveja, churrasco, a nossa casa parecia um clube de festa. No final tinha sempre confusão, tinha sempre discussões, nunca discussões ou ofensas que chegassem a agressões físicas, mas sempre de forma verbal e que causavam um grande abalo emocional na Laurinha. Ele me contava com detalhes como que ele ia me matar, como que ele ia me dar um soco, por exemplo, na boca e quebrar todos os meus dentes. A partir desse momento eu já não tinha mais controle da minha vida. Eu vivia para usar droga e usava para viver. Eu era completamente dependente da cocaína. Eu era funcionário da Petrobras, concursado, só que eu não ia trabalhar. Eu não tinha condições de trabalhar. Eu passava a noite inteira usando droga, então eu não conseguia acordar, e quando eu acordava eu não tinha disposição, só pensava em ir para a comunidade para conseguir mais drogas. E a partir desse momento a nossa vida começou a virar um grande problema, porque a Petrobras me procurava e não me encontrava, eles acabaram me demitindo por abandono de emprego. E aí não tinha mais recurso financeiro, a fonte acabou. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a vender tudo. Então eu comecei a vender as coisas da casa de festa que nós tínhamos, comecei a vender as coisas de casa. Para vocês terem uma noção, eu vendi todas as lâmpadas, eu vendi as mesas da casa de festa, eu vendi a televisão. E um dia, sem recurso nenhum, o Anderson, né, foi morar nas ruas, porque ele vendeu, inclusive, a casa que nós tínhamos. Inclusive, ele vendeu e em 3 meses ele cheirou todo aquele valor que nós tínhamos vendido a casa. E ele foi morar nas ruas e um dia eu saí com meus filhos para ir numa praça, porque como eu não tinha recurso nenhum para levar meus filhos a shopping, nada disso, então eu fazia esses passeios assim que não precisava de recurso. Estava numa pracinha com meus filhos um domingo de manhã e nós vimos que tinha um mendigo dormindo num banco de concreto. Eu até achei assim estranho, porque a criatura fez uma fogueira embaixo do banco, estava muito frio. E ele fez aquela fogueira para poder aquecer. Eu ainda pensei, perigoso, vai acabar pegando fogo, né, queimando aquele homem. Mas passamos e fomos para o parquinho. E minha filha, de longe, reconheceu pelo pé daquele mendigo que era o Anderson que estava dormindo naquela praça. Naquele momento, Deus usou a vida da Laura e ela sempre pedia que alguém pudesse falar alguma coisa que me ajudasse. Naquele momento, ela me falou de uma casa de recuperação. Eu aceitei o convite para ir para essa casa de recuperação. Chegando nessa casa de recuperação, Jesus já estava lá de braços abertos, me aguardando. Eu tive um verdadeiro encontro com Jesus nessa casa de recuperação. Minha libertação foi instantânea. Ele estava me aguardando como o pai do filho pródigo. Ele me abraçou, ele trocou as minhas vestes, colocou uma aliança nos meus dedos e uma sandália dos meus pés e me deu a oportunidade de começar a reconstruir a minha vida. E quando o Anderson voltou realmente restaurado, recuperado, e ele era um milagre vivo andando na frente da gente, e eu ficava impressionada. Eu falava, meu Deus, é outra pessoa, tem outro vocabulário, é outra forma de se vestir, de se comportar. E eu ficava pensando, isso que é milagre existe mesmo. Então, a partir da mudança de caráter dele, foi que eu fui me transformando. Jesus foi me transformando através da recuperação dele. Quando eu me afastei e comecei a frequentar essas festinhas com meus colegas de adolescência, é muito interessante que as festinhas que nós íamos, a gente ficava paquerando as meninas, e isso dá prazer, mas isso é pecado.
Quando eles me apresentaram o álcool me dava um estímulo para me falar, para me conversar, que é muito legal, aparentemente. Mas isso é um outro pecado, que vai te afastando de Jesus. Depois eles me apresentaram a droga, a cocaína, que me deixava muito ligado, né? Então eu estava sempre atento, sempre disponível, sempre com muito ânimo para fazer as coisas, mas também é um pecado. Por que eu estou falando isso? Porque o pecado ele se apresenta para a gente como um prazer, como uma coisa boa, que te traz alegria, que te traz prazer, mas ele traz muitas consequências. E ele não te apresenta isso quando ele chega para você. Então ele chega como uma coisa que vai ser boa, disfarçada, vai ser uma coisa disfarçada, vai ser um prazer, vai ser uma alegria, que você vai ter paz, que você vai viver uma vida extraordinária. Mas quando você vai ver a consequência do pecado, você está enfiado num lamaçal de pecado, num lamaçal que muitas vezes você não consegue sair sozinho, como foi o meu caso. Eu não tinha força para sair da dependência química, que me dava prazer momentâneo, mas eu não conseguia sair sozinho. Então, se eu não tivesse a ajuda da Laura, naquele momento, de falar de Jesus, para me dar as mãos e me levar para uma casa de recuperação, eu não conseguiria sair do pecado. Então, assim, ele te apresenta um mundo de alegria, mas no final é um mundo de destruição. Costumo dizer que eu fui no fundo do poço, Deus permitiu eu ir no fundo do poço, mas ele também permitiu sair de lá com água, para oferecer rios de água viva para pessoas que precisam hoje entender que Jesus pode restaurar a família, Jesus pode curar, Jesus pode trazer a tua vida financeira restaurada também, ressignificar a tua história. Deus, ele não muda só a história, ele muda destinos. E Deus, ele mudou meu destino. Hoje nós somos pastores aqui na Igreja Batista Atitude, nós temos um ministério para a glória de Deus, servimos com muito amor, porque eu sei o preço que Jesus pagou pelos meus pecados lá na cruz. Eu vivi no lamaçal do pecado uma vida de mentira, uma vida de manipulação, uma vida de traição, uma vida de engano. Mas Deus, ele, quando eu tive um verdadeiro encontro com ele apagou todo esse meu pecado, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas todas se passaram, eis que tudo se fez novo. O pecado deixa marcas, mas não são correntes eternas, porque o que Jesus fez na cruz faz de você perdoado. O pecado deixa marcas, mas ele não define quem você é. Você não é o que você fez, você é aquilo que Cristo fez por você na cruz. O pecado deixa marcas sim, mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. É como se fosse assim, ó, você teve um corte profundo na sua mão. O que você faz? Você sai correndo para lavar, para desinfetar, para tirar toda a sujeira, não é? Quando nós confessamos o nosso pecado, o que nós fazemos é como se corrermos para Cristo, para que Ele limpe, lave e tire toda a sujeira para que não nos causar mal. Só que depois disso existe mais um passo. Nós precisamos enfaixar a mão, nós precisamos colocar um remedinho nessa mão para que ela não infeccione. Que passo é esse que nós damos? Nós precisamos confessar uns aos outros o nosso pecado, para que essa ferida não infeccione. Olha como é importante. Quando nós confessamos uns aos outros, nós recebemos cura. É isso que acontece. O perdão de Deus, ele limpa, tira a sujeira. A confissão, a comunhão traz cura e a cura cicatriza e a cicatriz não dói mais. O seu passado não te condena, porque a cruz está aí para escrever uma nova história para você. Faça da sua dor a sua missão e muitas vidas vão ser curadas. Apesar dos nossos erros, nossas falhas, o mais é importante entendermos que é importante reconhecer nossos erros e saber que tem um Deus, sabermos que tem um Deus que cura todos os nossos traumas, todas as nossas doenças, as nossas dores. Tem um Deus que sempre cura as nossas dificuldades. Esse é um Deus que mostra o quanto nós podemos viver uma vida completamente salvo nele e nos arrependermos, porque Ele é um Deus que já nos tratou, porque Ele morreu numa cruz para nos salvar. Quero te convidar a orar por tudo isso que nós ouvimos e vimos aqui. Vamos lá? Santo Deus, a nossa vida não é perfeita. Só Tu és perfeito. E diante disso nós pedimos a Sua interferência na nossa vida. Nós erramos, Deus.
mas não é porque queremos, na maioria das vezes, acontece porque às vezes não te consultamos ou não ouvimos o que o Senhor está falando. E aí nós vamos seguindo o nosso coração. Tem misericórdia de nós. O importante é como termina. E nós queremos terminar bem do seu lado. Então cura os traumas, cura as feridas e nos permita, ao fim disso tudo, te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Então, você que aí está, que tem algo que está trazendo neste momento o teu coração um incômodo, eu quero dizer uma coisa para você. Arrependa-se. Coloca diante de Deus. Fale com Ele. Ele é perdoador, Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. E você, ao se arrepender, conforme diz a palavra de Deus, os seus pecados, eles são cancelados. É como se não houvesse. Diante do Senhor, você vai voltar a ter paz, a ter comunhão com Deus, e você vai ver quanto é bom, o quanto é generoso esse Deus que nos perdoou. E é um Deus que vai te trazer novidade de vida e grandes vitórias. Acabei me envolvendo no tráfico de drogas. Foi preso por pregar o evangelho. Você tem um amigo?